Acontecimentos importantes na história do cristianismo. João Gutenberg produz a primeira Bíblia impressa. Durante a Idade Média, apenas poucas pessoas possuíam a Bíblia ou livros de qualquer tipo. Os monges copiavam os textos à mão, em folhas de papiro ou em pergaminhos feitos de peles de animais. O custo desses materiais e a remuneração do tempo utilizado pelos copistas estavam muito além das posses do homem comum, mesmo quando o livro que determinada pessoa quisesse ler estivesse ao seu alcance. Não havia muitas pessoas que conseguiam ler na própria língua e muitos livros, incluindo-se a Bíblia, estavam disponíveis apenas em latim, língua que um número ainda menor de pessoas compreendia. O povo comum confiava no sacerdote local e nos desenhos ou nas imagens da igreja para obter informação sobre a Bíblia. O sacerdote local, com frequência, tinha pouco ou nenhum treinamento em latim, e seu conhecimento da Bíblia era bastante precário. Embora os estudiosos debatessem sobre as Escrituras e escrevessem comentários, seus pensamentos dificilmente chegavam até o cristão comum. Uma das maiores mudanças do século XV teve enorme impacto sobre essa situação. Na década de 1440, João Gutenberg experimentou a impressão com tipos móveis de metal. Ao montar um livro com tipos de chumbo, ele podia fazer muitas cópias a um custo muito inferior ao de um texto copiado à mão. Em 1456, Gutenberg, ou um grupo do qual ele fazia parte, imprimiu 200 cópias da Vulgata, a Bíblia Latina revisada por Jerônimo. O homem comum não podia ainda compreender a palavra de Deus, mas esse foi o primeiro passo de uma enorme revolução. Durante algum tempo, os impressores de Mainz guardaram segredo sobre as técnicas de Gutenberg, mas em 1483, quando Martinho Lutero nasceu, todos os grandes países da Europa já tinham pelo menos uma máquina de impressão. No espaço de 50 anos desde a primeira impressão da Bíblia de Gutenberg, os impressores já haviam ultrapassado a quantidade de material que os monges produziram em vários séculos. Os livros passaram a ser disponibilizados em diversas línguas e houve um aumento do número de pessoas que sabiam ler e escrever. Sem a invenção de Gutenberg, talvez os objetivos da reforma tivessem levado mais tempo para ser alcançados. Uma vez que apenas o clero podia ler a palavra de Deus e compará-la aos ensinamentos da igreja, a Bíblia tinha um impacto limitado sobre o cristão comum. Com a invenção da máquina de impressão, Lutero e outros reformadores poderiam fazer com que a palavra de Deus ficasse disponível a todo jovem do campo e a qualquer empregada doméstica. Lutero traduziu as Escrituras para um alemão bastante eficaz e de fácil leitura, usado durante vários séculos. A partir do momento em que todos tiveram acesso à Bíblia, nenhum sacerdote, papa ou concílio se colocava entre o cristão e sua compreensão da Bíblia. Embora muitos afirmassem que o homem comum poderia não compreender a palavra de Deus e talvez precisasse que ela fosse interpretada pelos clérigos, os alemães começaram a fazer exatamente isso. Conforme liam, esses homens e mulheres comuns começaram a se sentir parte do maravilhoso mundo da Bíblia. O ensinamento da igreja em casa tornou-se possível e, lentamente, a barreira entre o pastor e o membro da igreja foi destruída. Em vez de se preocupar com o pensamento, o que tenho de confessar ao sacerdote, o crente podia perguntar: será que a minha vida está de acordo com a palavra de Deus? Com a invenção de uma complexa ferramenta de impressão, um fogo foi aceso por toda a Europa. Uma chama que espalhou tanto o evangelho quanto a instrução. Com bastante frequência, isso assumiu a forma de troca de ideias teológicas e o afastamento dos grupos heréticos da igreja. Porém, a igreja, que ainda não fora capaz de alçar voo, não poderia impor qualquer sistema de fé aos que estavam no erro. Em 1184, o Papa Lúcio III, preocupado com o sistema de crenças dos frequentadores da igreja, pediu que todos os bispos inquirissem sobre as crenças de seu rebanho. Um homem que fosse culpado de heresia
seria excomungado, ou seja, colocado para fora da igreja. Contudo, não deveria ser punido fisicamente e, caso se retratasse de sua heresia, seria readmitido à igreja. Teoricamente, a igreja usou esse instrumento tanto para corrigir de maneira amorosa um irmão que estava equivocado, quanto para proteger os outros desse erro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Também nos siga nas nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia no seu tablet ou smartphone. Obrigada e até a próxima!